muito sobre isso. Mas é legal justamente isso, que várias das referências das coisas que a gente vai criando, claro que a gente vai adaptando e recriando e tendo outras e novas ideias, mas vem daquilo que as pessoas já fizeram com sucesso. E não é uma cópia, é uma inspiração. Porque nada se cria, tudo se copia. Se copia e se adapta. Se adapta, com certeza. Se adapta. E aí aquilo, o Fallen, ele cria a Games Academy, e aí você realmente vê um mundo em que ele conseguiu, dentro do momento que a modalidade dele estava decadente, ele transforma em negócio e chega um ponto que ele já explicou que ele chegou a ter 1.000 alunos. E aí foi o que virou um problema também, porque aí o CS... Um bom problema, né? Um bom problema, porque o CS, ele se desenvolveu, cresceu pra caramba, ele tinha que ir para os Estados Unidos para poder realmente estourar e virar campeão mundial, só que ele tinha 1.000 alunos. E aí é quando ele faz uma sociedade em que ele cede a participação dele para outras pessoas que criam a Gamers Club, e aí você mistura Games Academy com Gamers Club. Então, todo esse segmento de negócio empresarial já era uma coisa que tinha me chamado muita atenção, porque a internet tira as barreiras que você tem para poder realmente desenvolver o seu negócio. E aí, também muito se associa ao que a gente tem no ProClubes, porque o ProClubes, ele é um modo mais complexo se você for pensar como ferramenta de negócio, porque todo investimento que você tem que fazer, você tem que pensar em 11, e 11 acaba sendo muito mais complexo. Mas ainda assim, você tem um time de 11, então você tem um potencial público consumidor e comprador de que cada time tem 11 pessoas. Você tem um benefício e um malefício, né? No caso, para você sustentar uma estrutura com 11 players, mais um técnico, é uma estrutura que não é barata. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente está falando de 11 pessoas que têm pais, que têm mães, que têm sobrinhos, que têm tios, que têm amigos, que vão exponencialmente começar a dar uma audiência maior para o ProClubes. Somando ao fato do futebol, do sonho do brasileiro, somando ao fato disso tudo que a gente está falando. Exato. Olha o potencial disso. Você chegou exatamente onde eu ia puxar. Porque diferentemente do Counter-Strike e do League of Legends, o que é o legal deles, o diferencial? Eles têm o mágico. Eles trabalham no ambiente... Eles fazem o que ninguém consegue fazer. Exato, no mundo dos games. Sim. Mas o que é legal do futebol? É muito fácil qualquer pessoa ligar a sua TV, botar lá no aplicativo do YouTube, ou tá com um celular como esse aqui e conectar e entender que aquilo é uma partida de futebol. Então, embora o público dos esportes seja um público majoritariamente composto por garotos que fazem parte dessa realidade, o público do ProClubes não, porque o público do ProClubes dialoga com o sonho do brasileiro de você ser o jogador de futebol. Esse é o ponto que eu acho muito interessante também, que é o fato, por exemplo, do Counter-Strike, você ir pro lado mágico, que é o Counter-Strike, é um jogo de tiro, para quem não conhece, é um esporte de tiro, de estratégia, enfim, de desarmar bomba, tem vários modos ali, eu não sei ao certo qual é o competitivo, não estou imerso no modo Counter-Strike, mas é você poder fazer, entrando pelo lado psicológico, é você poder fazer algo que você não pode sair pegando uma arma e, né, na sociedade. Não deveria, pelo menos. De preferência, você não deve fazer isso. E é algo que você acaba fazendo como se fosse um polícia, ladrão, um bandido e policial. De uma maneira geral. Então, dois squads diferentes. Mas no futebol, você pode pegar uma bola e você pode jogar. Sim. Mas você não pode ser o melhor. Você não pode estar em um clube. Você não pode fazer um gol numa final. Você não pode ser essa sensação que você gostaria de ser. Poder você até pode, mas você Quais as probabilidades? Você vai ter que passar por esse funil absurdo dentro do Brasil. Então eu acho que essa é a grande diferença. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente pode estabelecer aqui dos outros esportes que fazem sucesso hoje, como Counter-Strike, LoL. A gente tá falando de algo mágico, de algo que você não tem como fazer, ou pelo menos não deveria, como ser humano. Agora o futebol você consegue. Mas o último nível, que é o nível que todo mundo quer chegar, você só vai conseguir no game. Pelo menos 0,001 vão conseguir de outra maneira. Mas o resto consegue só no game. E eu acho que isso é interessante. Indo para o próximo tópico aqui, eu queria saber que você falasse para a nossa audiência como é a rotina de um jogador profissional de esportes. Porque tem dúvida, né? As pessoas falam assim, esportes não é carreira, esportes não é isso, esportes não é aquilo, beleza. Mas como é que é a rotina de um jogador profissional? E não só de um jogador profissional, porque você também é um empresário da área hoje, que está empreendendo nesse lado, fazendo mentoria, seguindo os mesmos passos do Fallen em relação a isso, com a network, que a gente vai falar mais para frente. Me explica como é que é a rotina de uma maneira geral.
A minha rotina hoje em dia ela é bem diferente do que era um tempo atrás pelos negócios que eu tenho empreendido, que a gente está construindo, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas eu vou falar uma rotina média, né, Tá. de um jogador de esportes de alto rendimento médio. É como um trabalho, cara. Não tem jeito. Por exemplo, uma coisa que eu converso muito com os mentorados que a gente dá aula no dia a dia, você precisa jogar o modo X1, por incrível Sim. que pareça. É muito bom, faz diferença você É o modo jogar que você controla o todos os modo X1, jogadores. você controla todos os jogadores. Por quê? Assim como um atleta de esporte, um atleta de futebol, tem a sua rotina própria de treinos. Então você, por exemplo, você vai correr no campo, você vai treinar finalização, você vai treinar aspectos específicos para o seu desenvolvimento técnico como jogador. No mundo do futebol virtual, no mundo do Pro Clubes, você também jogar o X1, você te coloca sempre dentro da ação. Existe uma dinâmica interessante pra caramba de você pensar, é que dentro de um jogo de futebol real, dos 90 minutos, um jogador de futebol pega na bola no máximo 3 minutos. Isso é uma estatística que já foi dada. No Pro Clubes é a mesma coisa. Se você está jogando com 11, os momentos que você tem a bola, você está jogando no máximo por 3 minutos com a bola no pé. Sim. Só que isso proporcionalmente aos 12 minutos de jogo. Então você passa o quê? Talvez 1 minuto Sim. com a bola no pé. E aí, a gente incentiva muito que você tenha uma rotina em que você faça pelo menos, mas normalmente você vai fazer até um pouco mais se você quiser ter esse desempenho alto, de jogar 5 partidinhas de Ultimate Team, que é o modo mais competitivo do X1, porque ele te coloca sempre dentro da ação. Ah, você vai fazer isso para virar o melhor do mundo do Ultimate Team? Não, você tem um foco pro Pro Clubes. Então, pode ser que você também queira somar as coisas. O Nicolas, que é jogador argentino, que eu tive a possibilidade de enfrentar na Argentina Game Show, ele é um cara que virou o melhor do mundo do Ultimate Team e durante um tempo foi considerado o melhor do Pro Clubes. Só que ele tinha essa possibilidade, já era o melhor do mundo do Ultimate Team e ele entrou no Pro Clubes. Não, então aqui rapidinho, só te interrompendo pra gente não perder esse gancho. Então você tá dizendo pra mim que o jogador que ele é muito bom nesse X1, que é o modo que você controla todos os jogadores, ele tem uma tendência muito maior de ser um excelente jogador de Pro Clubes? Ele tem uma facilidade, porque ele domina a mecânica, a parte técnica do jogo, do que funciona mais. Porque o Pro Clubes ele é um modo de jogo dentro do EAFC, mas o algoritmo que rege a eficácia da tomada de decisão é o mesmo. Então, por exemplo, se eu sou muito bom no Ultimate Team, eu vou ter mais facilidade em acertar uma finalização que exige um certo grau de complexidade. Existe o que chamam de timed shot, que é basicamente que você carrega a barrinha de finalização quando você aperta a primeira vez o botão de chute, e no momento do encontro da bola com seu pé, você aperta novamente o botão de finalização para poder... É como se fosse o chute na veia do futebol real, né? E o cara que é um pro player de Ultimate Team, ele praticamente não erra. Ou seja, ele é um pro player de 11 de 1 contra 1, no caso, 1. que ele controla o time todo. Então esse cara, quando ele chega, ele tem uma facilidade absurda no Pro Clube. Ele tem uma facilidade absurda no Pro Clube. Ele vai precisar entender o quê? As posições, ele vai precisar entender, respeitar a posição, jogar... Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.